Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei. Você que decide o seu horário para estudar. Eu sei que estamos aqui com um projeto magnífico, totalmente gratuito, com o apoio do Tiradentes e com o Dragão do Mar, para fazer uma grande revisão nessa reta final, que compreende de julho até a prova do Enem. É isso mesmo. E eu, professor Dionísio, vou trabalhar no encontro de hoje a matéria decisiva, aquela que todo mundo tem medo, que tem muito disse-me-disse, tem muito boato, o professor disse uma coisa, outra. Redação. É isso mesmo. Uma prova que sozinha você tem condições de arrastar 1000 pontos. Professor Dionísio, mas poucos candidatos conseguiram tirar 1000 pontos. Sim, é verdade. Mas você tem que pensar em você. Você é capaz de obter esses 1000 pontos. Tem trabalho ainda pela frente. De julho agora, com esse projeto fantástico, até novembro, muita coisa dá para rolar. A equipe está gravando constantemente, o material é muito bom, é um material de apoio, então fique tranquilo. Em redação, vamos dar o gás hoje. Então, no encontro de hoje, vamos falar da questão da dissertação. Você sabe muito bem que o Enem cobra um tipo de texto. Nada de narração, descrição ou gêneros textuais, carta, fábula, conto, notícia, artigo de opinião. Isso não é a realidade do Enem. Na verdade, o Enem só cobra um tipo chamado dissertação argumentativa. O que seria essa dissertação? Pois bem, a dissertação argumentativa é um texto que você tem por obrigação defender um ponto de vista. Informar faz parte do mundo da dissertação, obviamente, mas opinar, argumentar, que é provar o que pensa, é a grande essência, digamos assim, desse texto chamado dissertativo com o sobrenome argumentativo. Então, nesse encontro a gente vai dizer características, o que a gente precisa ver em um texto dessa natureza. Olha para o quadro. Então, a gente falou agora há pouco que o texto dissertativo realmente compreende a capacidade de informar, ele informa, mas também ele opina e ele argumenta. Ele prova o que é dito. Então, é daí que vem o sobrenome argumentativo. Ok? E todo texto ele precisa ter características. O que são características? Não apenas do texto dissertativo, mas de todo o texto. O que são as características? O que você deve colocar, o que é essencial para o texto em questão. O que deve haver nele. Certo? Então, o bizu desse encontro de hoje é em torno dessas características. O que deve haver, como proceder no mundo da dissertação. Ok? Lembrando que, ano passado, a prova do Enem pediu uma dissertação argumentativa a respeito da discussão da violência contra a mulher no contexto brasileiro. Ou seja, uma violência que, a palavrinha lá mágica, persiste. É isso mesmo. Existe a Lei Maria da Penha, existem as delegacias de combate à violência contra a mulher, existe também o feminicídio, que é um crime grave
que é matar a mulher, que Dilma transformou em um crime bem mais grave ano passado. Porém, tudo isso juntando, não conseguiu ainda resolver este problema. Por isso que havia a palavra persiste. Persistência da ideia de continuidade. E aí, meu amigo, você sabe que é um desafio do candidato que faz a prova do Enem não apenas informar, não apenas opinar e não apenas argumentar. Essa prova, em se tratando de Enem, exige que você também resolva o problema. É isso mesmo, que você apresente soluções para o problema debatido. Beleza? Então vamos para o quadro. Então, olha só mais uma questão importante aqui, entrando no texto dissertativo argumentativo em se tratando do Enem. Risquei aqui, acompanha de novo, que já arriscamos, ó. Falamos que ele tem que ter informação, que ele tem opinião, que ele tem argumentação, mas em se tratando do Enem, que ele também soluciona o que foi debatido. Show de bola, uma revisão simples. E agora a gente entra nas características da dissertação. Vamos lá. Gente, nós temos aqui como opção para uma característica do texto usar a primeira pessoa do plural, o famoso nós, de forma generalizante. O que seria isso, professor Dionísio? Eu achava que nem poderia colocar a primeira pessoa do plural no texto dissertativo. Pode sim, pode de uma forma generalizante, de uma forma abrangente. E eu gosto de exemplificar. Vejam os exemplos. Temos presenciado na sociedade vários casos de intolerância. Olha o nós, que dá a ideia de amplitude, de generalização. Liberado você usar. Vivemos um momento de instabilidade na política brasileira. Mais uma prova de que você está usando o nós de forma generalizante. Percebemos que o problema do bullying ultrapassa os muros das escolas. Meus amigos, o que você percebe é que esse nós que está escondido com a primeira pessoa do plural aqui implícito, ó, não precisa nós temos, basta dizer temos. Não precisa dizer nós vivemos, basta dizer vivemos ou percebemos. Não há nenhum prejuízo do candidato em trabalhar essa primeira pessoa de forma abrangente, porque isso indica que são fatos. A banca não tem como reclamar de um candidato que vai dizer: nosso país enfrenta vários casos de violência contra a mulher. Qual o problema de dizer isso? Professor, é porque já me disseram que eu não posso usar o nós de jeito nenhum na redação. Eu acho que é uma informação muito equivocada dizer isso para um aluno. E eu vou provar para você, mais uma vez com exemplos que eu tenho que exemplificar, que está liberado esta forma de trabalho. Olhe para o quadro. Vejam mais exemplos. Eu já imaginava que você iria dizer que alguém falou que não pode usar a primeira pessoa de forma alguma. Eu trouxe a primeira pessoa do plural em textos de quem já se deu bem no Enem. Nota 1000. Vejam este parágrafo de um candidato que fechou o Enem em 2012. Ele disse, título, Imigração no Brasil, resolver para poder crescer. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Isso aqui é a terceira pessoa, né? Eles. Acompanha comigo. Mas eu vou te provar que o candidato usou isso aqui também. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram, olha só, nossa cultura.
É verdade, professor, usou. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando não somente, olha aí, nossa sociedade, como também nossa economia. Veja que o candidato, apesar de ter começado com a terceira pessoa, não há nenhum problema, objeção, em mesclar a primeira do plural. Vamos a outro exemplo? Mais um candidato que conseguiu a nota 1000, não é nem 2012. Nesse sentido, é preciso que atitudes mais enérgicas sejam tomadas a fim de que o país, terceira pessoa, ele, não deixe escapar essa oportunidade. Há de transformar o problema da imigração crescente em uma solução para outros. A questão merece mais atenção do governo, portanto, pois não deve ser à toa que o Brasil, além de ser conhecido pela hospitalidade, também o é pelo modo criativo de resolver problemas. Prestemos, olha o nós, é mesmo, pessoal, o cara usa. Prestemos mais atenção aos olhares que, olha o nós, nos cercam. Deles podem vir novas oportunidades. E se você ainda não está acreditando, mais uma vez, dessa vez fiz o print de uma aluna que também conseguiu 1000 pontos, essa aqui foi minha aluna. Os outros 2 exemplos estão no guia do participante do Enem. Peguei o primeiro parágrafo dela e printei aqui para vocês olharem. De novo, é um exemplo de 2012, tá? O movimento migratório para o Brasil no século XXI apresenta característica relevante com relação às correntes migratórias do início da colonização e dos séculos XIX e XX. Isso porque, se antes estrangeiros vinham para o Brasil à força, como foi o caso dos negros africanos, ou enganados como os italianos que foram trazidos para trabalhar nas fazendas de café, atualmente eles vêm para o nosso país por vontade própria em busca de melhoria de vida. E finalmente, um exemplo de candidato que também conseguiu uma nota muito alta no Enem do ano passado. Olha a primeira pessoa. A cultura machista em que estamos inseridos dissemina valores como a culpabilização da vítima. Muitas vezes a mulher se cala porque pensa que é a culpada pela violência que sofre. Acredita-se também que apenas a violência física e sexual deve ser denunciada, o que a opressão moral é algo comum. A passividade diante de tais situações cede espaço para o crescimento de comportamentos violentos dentro da sociedade. Provei? É verdade, professor. Os caras usaram. O mais comum, porém, é a galera preferir o uso da terceira pessoa. Pode-se dizer que, afirma-se que, o brasileiro, terceira do singular, os brasileiros, terceira do plural, a sociedade brasileira, ou ainda a mulher, no cenário atual do país. É a forma mais convencional, mas eu não posso dizer que é a única e correta. Vamos para mais detalhamento. A gente recomenda também que o candidato possa trabalhar com um sujeito indeterminado. Veja o que é o sujeito determinado. A gente usa um verbo acompanhado de um pronome oblíquo, deixando a coisa indeterminada. Trata-se de uma necessidade rever o modelo atual do Sistema Único de Saúde. Veja uma discussão sobre saúde pública que nunca caiu no Enem. Nota-se que a lei sancionada em Alagoas, que tira o direito dos professores dar opinião em sala de aula, fere a liberdade de expressão. Olha aí, mais uma vez, usa-se um verbo e o pronome oblíquo e o assunto que também nunca caiu em Enem. Estamos falando de educação. Você sabe que este ano entrou em vigor uma lei lá em Alagoas que é muito polêmica, galera. É uma lei que tira a liberdade do professor se posicionar em sala. Podemos ainda fazer a questão de ocultar o agente da ação. É necessário, aí bota um verbo infinitivo, fazer. É necessário criar. É urgente pensar. É urgente elaborar.
coloca, depois de ocultar o agente, um verbo já no infinitivo. Tem mais bizu? Tem mais bizu. Vocês podem ainda, nesse texto dissertativo, empregar uma instituição, um órgão, de forma que possa desempenhar uma espécie de agente da ação. Você vai dar vida, vai dar ação a um órgão, uma instituição que não tem vida. Exemplos bem claros para você fixar. O Estado deve promover políticas públicas a fim de resolver tal questão. A família é a principal responsável pela educação, tal. A escola pode ajudar a tal. Então, é isso. Demos vida a órgãos, a instituições para desempenhar ações. Isso é muito útil, principalmente no parágrafo de intervenção, aquele lá de baixo, a conclusão. Na hora de intervir, geralmente vocês gostam de usar um agente da ação representando por um órgão, o governo, a família, a igreja, a mídia. Então é isso. Falamos da linguagem adequada e as características essenciais para um texto chamado dissertativo argumentativo. Valeu, galera. Terminamos a dica de número